Olá! Este é o primeiro vídeo do curso de capabilidade do processo. Esse é um tema muito importante para quem trabalha com gestão da qualidade ou quer trabalhar com essa área. Por quê? Principalmente porque quando a gente faz estudos de capabilidade, a gente calcula estes índices aqui, os índices CP e CPK. Hoje em dia é muito comum na indústria um comprador exigir de seu fornecedor os índices CP e CPK, como forma de demonstrar que a empresa fornecedora é capaz de atender às especificações. Bom, como esse é o nosso primeiro vídeo, eu vou focar em alguns assuntos mais básicos, porém a gente já vai chegar ao ponto de calcular os índices ainda neste vídeo. Então a gente vai começar com uma visão geral sobre o que significa capabilidade do processo. Aí a gente vai discutir a relação entre cartas de controle e capabilidade do processo. E aí nós vamos calcular os índices CP e CPK. Então vamos começar. Bom, eu gostaria de começar falando uma coisa sobre a palavra capabilidade. Porque dependendo do livro, artigo ou página que vocês pesquisarem sobre o tema, vocês vão encontrar ou a palavra capabilidade ou capacidade do processo. Nenhuma delas está errada, tá? Mas o que acontece? Por que tem essa confusão? Isso acontece porque o termo em inglês é Process Capability. Então muitas pessoas traduzem como capabilidade do processo. Porém, dependendo do dicionário que vocês utilizarem, a palavra capabilidade não existe. Até mesmo no Word e no PowerPoint, se vocês escreverem essa palavra, vai falar que está errado, porque não existe no dicionário do Word e do PowerPoint, tá? Então, é uma coisa que vocês vão se deparar, essa diferença na tradução, tá? Então, não estranhem caso vocês encontrem capacidade do processo. O termo capacidade, nesse caso, seria no sentido de ser capaz, e não no sentido de capacidade produtiva. Por exemplo, quantas unidades eu posso produzir por dia? Não seria nesse sentido, tá? Bom, agora entrando um pouco mais no tema, o que significa a gente dizer que um processo tem alta capabilidade? Ou então que ele é altamente capaz? Quando a gente fala que um processo tem uma alta capabilidade, na verdade a gente está dizendo que ele tem uma alta probabilidade de atender às especificações do produto. Então entendam que capabilidade é associado com probabilidade. Então eu estou dizendo que existe uma probabilidade alta de eu conseguir atender às especificações do produto, ou seja, entregar aquilo que foi projetado ou aquilo que o cliente deseja. Como eu já falei anteriormente, é muito comum a gente ver compradores exigirem de seus fornecedores o cálculo dos índices CP e CPK. Isso é muito comum na indústria automobilística, na indústria eletrônica, na indústria de embalagem. E por que a gente tem essa exigência dos compradores? Por que eles querem o CP e CPK? Porque essas empresas, elas compram de dezenas de fornecedores, centenas de peças, e na hora que essas peças chegam aqui, elas precisam se encaixar para fazer o produto final. Então, para a montadora, é muito importante que todos os seus fornecedores tenham uma alta probabilidade de atender às especificações. Por isso que a gente vê isso. As compradoras exigem estudos de capabilidade dos seus fornecedores e esses fornecedores periodicamente enviam relatórios mostrando que o seu processo é capaz de atender às especificações. Nesses estudos de capabilidade não tem apenas o CP e o CPK, eles têm vários outros indicadores e gráficos que ajudam a comprovar que o processo é capaz. E todos esses indicadores, além do CP e o CPK, a gente vai aprender em vídeos futuros nesse curso. Um assunto que costuma gerar dúvida é a relação entre cartas de controle e capabilidade do processo. Se você ainda não conhece cartas de controle, eu tenho um curso completo sobre essa ferramenta, vou deixar o link aqui em cima para vocês. E o objetivo da carta de controle é bem diferente da capabilidade do processo. Porém, os dois são complementares, a gente acaba tendo que usar um com o outro. Então vamos entender a diferença. A carta de controle tem como objetivo verificar se o processo é estável. Ou seja, se ao longo do tempo ele sempre segue uma mesma distribuição de probabilidade. Um processo estável é um processo previsível. Porém, não necessariamente um processo estável é um processo bom, um processo que consegue atender às especificações. Então, quando a gente usa cartas de controle, a gente só consegue verificar se o processo é estável.
Agora, se eu quiser analisar se o meu processo consegue atender às especificações, aí eu tenho que fazer os estudos de capabilidade, porque o objetivo desses estudos é verificar se o processo tem uma alta probabilidade de atender às especificações. Uma coisa que eu gostaria de adiantar já é que para a gente calcular os índices CP e CPK, a gente precisa que o processo seja estável. Porque quando a gente calcula os índices CP e CPK, é como se a gente estivesse garantindo que no futuro o meu processo vai entregar aquele nível de qualidade. E para que a gente possa fazer alguma afirmação do processo no futuro, a gente precisa que ele esteja estável. Tá? Por isso que a gente tem que usar cartas de controle e capabilidade do processo junto. Porém, essas ferramentas entregam informações distintas, tá? Uma é sobre estabilidade e a outra é sobre a probabilidade de atender às especificações. Agora a gente vai começar a falar sobre a parte estatística da capabilidade do processo. Então a gente vai discutir agora a relação entre a variabilidade do processo e a probabilidade desse processo atender às especificações. Para isso a gente vai utilizar um exemplo. Então eu coloquei aqui um exemplo em que a gente tem uma especificação 100 mais e menos 3. É a mesma coisa que eu dizer que o valor-alvo é 100, que é o valor que eu gostaria de atingir, porém eu aceito mais e menos 3. Então o limite inferior de especificação seria 97 e o limite superior de especificação seria o 103. É a mesma coisa que a gente tem isso daqui. Então aqui eu coloquei o limite inferior, o superior e o valor-alvo. E nesse eixo X, na verdade, eu teria todos os resultados possíveis. Mas para eu ver como que o meu processo está, se ele consegue atender ou não essas especificações, eu preciso coletar algumas amostras e calcular os parâmetros do processo. E aí vamos supor que o processo tem uma média 100 e um desvio padrão 3. Ou seja, eu coletei amostras, fiz o gráfico de controle, o processo está sob controle e a média do processo é 100 e o desvio padrão é 3. Será que esse processo, por mais que ele esteja estável, ele consegue atender essas especificações? Bom, infelizmente não, porque se eu desenhar a distribuição normal com média 100 e desvio padrão 3, ela vai aparecer desse jeito. Ou seja, tem uma alta probabilidade de eu produzir itens abaixo do limite inferior e acima do limite superior da especificação. Então esse processo, com esses parâmetros, ele não é capaz. Uma informação importante que eu quero que vocês sempre se atentem é quantos desvios padrão cabem entre a média e os limites da especificação. Como o desvio padrão é 3 e o limite de especificação aqui é 103 e 100, se a gente medir essa distância é 3. O desvio padrão é 3, então cabe exatamente um desvio padrão aqui. Essa informação a gente usa para calcular algumas probabilidades, como essas aqui. Então vou mostrar aqui para vocês. Essa parte em amarelo dos dois lados é a probabilidade de eu ter itens fora da especificação. Nesse exemplo, a gente teria 68,27% dos itens dentro das especificações e 31,73% dos itens fora da especificação, sendo metade acima do limite superior de especificação e a outra metade abaixo do limite inferior de especificação. E para eu calcular essas probabilidades aqui, eu preciso ter essas distâncias para os dois lados, tanto a distância entre a média e o limite superior e a média e o limite inferior da especificação. Lembrando que a média, nesse nosso exemplo, está exatamente em cima do valor-alvo. Tá? Agora vamos imaginar que eu queira melhorar esse processo. Então agora é fácil imaginar que para eu melhorar esse processo, eu teria que ter mais dessa curva da distribuição normal dentro das especificações. Então se eu estreitar ela um pouco mais, eu melhoro o meu processo, porque daí eu vou ter uma probabilidade maior dentro dos limites de especificação. Para fazer isso só existe uma forma. A gente teria que reduzir o desvio padrão. Então vamos fazer mais um exemplo. Aqui nós temos os mesmos dados do exemplo anterior, só que com uma mudança muito importante. O desvio padrão agora é 1,5, ou seja, é metade do que a gente tinha antes, que era 3. E aí, qual que é o impacto disso? Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante. Para quem já assistiu o curso de cartas de controle, sabe que a qualidade
é inversamente proporcional à variabilidade. Então, quanto mais variabilidade, quanto maior for meu desvio padrão, menor vai ser a qualidade. Então, para eu melhorar a qualidade, eu tenho que reduzir o desvio padrão. E olha só o que vai acontecer com a curva da distribuição normal neste exemplo. Então, a curva ela ainda não está muito boa. Só que se a gente comparar com a do slide anterior, ela já melhorou bastante, porque a proporção de itens que estão fora da especificação é bem menor. Então, olha só. Se a gente calcular quantos desvios padrão cabem entre as especificações e a média, agora está dando 2. Porque aqui é 103 e aqui é 100, a distância é 3. Se o desvio padrão é 1,5, então cabem 2 desvios padrão aqui e outros 2 aqui, porque aqui é 97 e 100, a distância é 3, o desvio padrão é 1,5, então cabem 2 desvios padrão. E utilizando essa informação, a gente consegue calcular quantos por cento dos itens estão fora das especificações. E nesse caso aqui está dando 95,45% dentro da especificação e 4,55% dos itens fora da especificação. Então o processo melhorou bastante só da gente reduzir o desvio padrão de 3 para 1,5. E se eu reduzisse o desvio padrão ainda mais? Nesse exemplo eu diminuí o desvio padrão para 1. Eu mantive todos os outros parâmetros, eu só mudei aqui, eu reduzi para 1. E olha só o que vai acontecer com a distribuição normal. Ela está bem mais estreita. Por quê? Porque agora cabem 3 desvios padrão entre a média e os limites de especificação. Quanto mais desvios padrão couber entre a especificação e a média, mais estreita vai ser a minha distribuição normal. E isso reduz a probabilidade de eu ter itens fora da especificação. Nesse exemplo, se a gente calcular as probabilidades de termos itens fora da especificação, vai dar isso daqui. Vai dar 99,73% dentro das especificações e 0,27% fora da especificação. Então percebam que agora a gente tem pouquíssimos itens fora da especificação. E esse caso aqui que eu acabei de colocar, que é 3 desvios padrão entre a média e os limites de especificação, e a média está no valor-alvo, esse caso aqui é considerado o caso mínimo para eu poder falar que meu processo tem alguma capabilidade. Então quer dizer que, se a média estiver em cima do valor-alvo e couber 6 desvios padrão entre o limite superior e o limite inferior, então eu tenho o caso mínimo de capabilidade aqui. E a gente teria, nesse caso, 0,27% de itens não conformes. Essa informação dos 6 desvios padrão, eu gostaria só de destacar que é entre o limite superior e o inferior, porque 3 desvios padrão é entre a média e o limite superior. Agora, se eu pegar desse até aqui, cabem 6 desvios padrão. E essa informação a gente precisa para calcular o índice CP. Aqui nós temos a fórmula do índice CP, e ela é muito parecida com o que eu acabei de falar no slide anterior. Então a gente pega essa distância entre o limite superior e o limite inferior da especificação e a gente divide por 6 desvios padrão. Então quer dizer que se essa distância aqui entre os limites de especificação, se aqui couberem 6 desvios padrão, na hora que eu dividir 6 desvios padrão por 6 desvios padrão, vai dar 1. Então vamos ver o exemplo que a gente acabou de discutir no slide anterior. Então aqui a gente tem todos os dados. Aqui nós temos o desvio padrão igual a 1. Então eu estou calculando para esse caso. E eu vou colocar os valores aqui na fórmula. Então o limite superior menos o limite inferior, que dá 6, dividido por 6 vezes o desvio padrão, que é 1. Então vai dar 6 sobre 6, que é igual a 1. Então percebam que, quando o CP é igual a 1, esse é o caso mínimo de capabilidade do processo. Se aqui coubessem menos desvios padrão do que 6, por exemplo, há 2 slides a gente viu aquele caso em que cabiam 2 desvios padrão de cada lado. Então quer dizer que ao todo caberiam 4 desvios padrão. Se eu dividir 4 desvios padrão por 6 desvios padrão, vai dar 0,666. Então a gente vê que quanto mais desvios padrão couberem entre os limites da especificação, maior vai ser o índice CP. E isso acontece quando o desvio padrão diminui. Bom, aqui eu coloquei como que a gente pode interpretar o índice CP.
Não existe um padrão para isso, tá? Mas muitos livros apresentam essa tabela de interpretação. Se o CP for menor do que 1, a gente diz que o processo é incapaz. Então isso acontece quando não couberem 6 desvios padrão entre os dois limites de especificação. Agora, se o CP for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1,33, a gente diz que é razoavelmente capaz. Então aquele 99,73% de itens dentro da especificação que a gente viu no slide anterior, aquilo lá não é muito. Aquilo lá é o mínimo para a gente poder dizer que o processo tem alguma capabilidade. Por isso que a gente fala que nesse caso o processo é razoavelmente capaz. Mas para ele ser altamente capaz, o CP tem que dar pelo menos 1,33. Então teriam que caber pelo menos 4 desvios padrão entre a média e os limites de especificação de cada lado, totalizando 8 desvios padrão dentro dos limites de especificação. Todos os exemplos que a gente fez até agora consideram que a média está em cima do valor-alvo. Mas e se a gente tiver uma média do processo deslocada com relação ao valor-alvo? O que vai acontecer nesses casos? Bom, primeiro de tudo, quando acontece isso, o valor do CP não indica mais a capabilidade real do processo. Aqui a gente precisa calcular o CPK para considerar esse deslocamento da média com relação ao valor-alvo. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo. Aqui nós temos novamente todos os parâmetros iguais, exceto um. Eu mudei a média. Então a média está em 101 em vez de 100. Como a média está deslocada, é a mesma coisa que a gente ter isso daqui. A média está deslocada um pouco para a direita com relação ao valor-alvo. Então a curva da distribuição normal, ela sempre tem o pico na média. E isso vai causar um aumento na probabilidade de eu ter itens fora da especificação no lado superior da especificação. Então olha só o que está acontecendo aqui na verdade. A gente tem agora 4 desvios padrão entre a média e o limite inferior, e nós temos 2 desvios padrão entre a média e o limite superior da especificação. E a gente pode usar essas informações para calcular o desempenho do processo. Então a gente vai ter 97,72% dos itens dentro da especificação e 2,28% dos itens fora da especificação. Então se a gente comparar isso com o caso em que a média era igual ao valor-alvo, a gente teve uma piora no desempenho do processo, porque antes era 99,73% dentro e agora caiu para 97,72%. E aqui eu queria falar uma coisa muito importante para vocês. Sempre que a média for diferente do valor-alvo, o desempenho do processo será pior. Sempre. O ponto máximo do desempenho do processo sempre vai ser quando a média estiver em cima do valor-alvo. Percebam que aqui ainda está cabendo 6 desvios padrão entre os limites de especificação. Se a gente calculasse o CP nesse caso, o CP daria 1, porque cabem 6 desvios padrão entre os limites de especificação. Porém, como a gente teve esse deslocamento, o desempenho do processo vai piorar. Então a gente vê que tem muito mais itens fora do limite superior da especificação. Se a gente olhar aqui, a quantidade de itens fora da especificação com relação ao limite inferior caiu bastante também, quase que não dá para ver essa cor. Mas será que tem como melhorar o processo deslocando a média? Então eu vou mostrar para vocês que não, nunca vai acontecer isso. Sempre que eu deslocar a média, o processo piora. Então para isso eu coloquei aqui um exemplo. Vamos supor que a média se deslocasse mais um tanto aqui para a direita, e seria um deslocamento equivalente à largura desse retângulo. Então imagine que se acontecesse esse deslocamento para o lado, tudo isso daqui iria para fora da especificação. Do lado de cá, isso daqui entraria dentro da especificação, então para cá melhoraria, mas para cá pioraria, e olha o tanto que vai sair para fora. Então, o tanto que sai fora da especificação sempre vai ser maior do que o tanto que entra dentro da especificação. Por isso que sempre quando eu desloco a média, eu pioro o processo. A melhor situação vai ser sempre a gente ter a média em cima do valor-alvo. Agora a gente vai aprender a calcular o índice CPK, que considera esse deslocamento da média. Então aqui, se a gente olhar para a fórmula, a gente percebe que para obter o CPK eu tenho que fazer 2 cálculos. Eu tenho que calcular esse daqui
depois esse e pegar o menor dos dois. Então vamos calcular o CPK do exemplo do slide anterior. Aqui nós temos os parâmetros, percebam que a média está em 101 e aqui nessa fórmula do CPK a média entra. Na fórmula do CP a média não entra. Para fazer o cálculo do CPK eu separo sempre em duas partes. Eu calculo o CPS, que é como se fosse o CPK do lado superior da especificação, e depois a gente vai calcular o CPI, que é do lado inferior. No caso do CPS, é o limite superior menos a média sobre 3 desvios padrão, que vai dar 103 menos 101, a média é 101, dividido por 3 vezes 1, sendo 1 o desvio padrão. Então, do lado superior, o nosso CPK está dando 0,66. E isso faz todo sentido, porque o deslocamento da média foi para o lado do limite superior. Então piorou o desempenho no lado do limite superior. Agora, com relação ao limite inferior de especificação, vou calcular o CPI, vai ser a média menos o limite inferior da especificação sobre 3 desvios padrão. Colocando aqui a média menos o limite inferior sobre 3 desvios padrão, está dando 4 sobre 3, então está dando 1,33. Isso significa que se a gente calculasse o CPK só considerando o limite inferior da especificação, o meu processo seria ótimo. Porém, olhando no limite superior da especificação, o meu processo piora muito. Por isso que o CPK é sempre o menor dos dois. Então, nesse exemplo que a gente está resolvendo, o CPK é 0,666. Para a gente interpretar o CPK, a gente usa uma tabela igual àquela do CP. Então, se o CPK for menor do que 1, o processo é incapaz. Se o CPK tiver entre 1 e 1,33, a gente diz que o processo é razoavelmente capaz. Para ele ser altamente capaz, tem que dar maior do que 1,33. Ou seja, em pelo menos um dos lados do limite da especificação, tem que caber 4 desvios padrão ou mais para dar 1,33. Então o CPK considera esse deslocamento da média. Mas se o CPK considera o deslocamento da média e o CP não, por que o CP existe? Por que a gente calcula o CP junto com o CPK? Bom, eu vou explicar para vocês isso. Isso é uma dúvida muito comum. E para isso eu peguei exatamente esse exemplo. No caso que a gente tem a média deslocada para 101, se a gente calcular o CPK, a gente viu que dá 0,666 e o CP dá 1. Por que eu calculo o CP, sendo que o CPK já traz a informação mais precisa? A gente faz isso porque o CP tem uma interpretação muito importante. O CP ele mostra quanto que o meu processo poderia melhorar se eu conseguisse centralizar a média no valor-alvo. Então é uma forma da gente enxergar quanto que o meu processo pode melhorar somente com esse ajuste. Então quer dizer que a média em 101, o CPK é 0,666. Mas como o CP é 1, então eu sei que se eu conseguir colocar a média em cima do valor-alvo, o CPK vai dar 1 também. Porque o CPK, quando a média é igual ao valor-alvo, vai dar o mesmo resultado do CP. Então a gente chama o CP como se fosse uma capabilidade potencial. Qual seria a capabilidade do meu processo se eu conseguisse simplesmente ajustar a média? Isso porque ajustar a média é sempre muito mais fácil do que reduzir o desvio padrão. Então o CP serve para isso, ele mostra quanto que o nosso CPK seria se eu conseguisse ajustar a média. Bom pessoal, assim a gente finaliza o conteúdo deste vídeo e eu gostaria de lembrar que esta é apenas a primeira aula do curso de capabilidade, então eu vou postar vários outros vídeos sobre esse assunto. Então fiquem ligados que logo vai ter mais material. Até mais!